Voltei. Quem perguntou da UJS? A UJS é a juventude do PCdoB. É uma juventude pelega e golpista. Passe longe. Faz mal pra saúde a UJS. Recomendação, assim, da OMS. Você acha válido militar no partido que não tem tanta inclinação pra ser a única opção e não haver outros na cidade? 100%, Rodier. 100%. Eu tenho um imenso respeito por quem milita no PT e é marxista-leninista, quem milita no PSOL e é marxista-leninista, e milita pra fazer trabalho de base. Com toda certeza. Um exemplo de quem faz isso é Humberto Matos. O Humberto é um marxista-leninista, mas ele é do PSOL. A Laura Sabino é comunista e era do PT. Total, fazer parte desses partidos democráticos populares pra fazer trabalho de base é importantíssimo. Não tem problema com o PSOL. Não é um problema. É só que eu sou comunista e o PSOL não é um partido comunista. O PSOL é um partido reformista, é um partido democrático popular. O PSOL ele é um partido que tem uma organização trotskista e tem muitas correntes trotskistas dentro. Mas não é que eu tenho nada contra, é a questão que a minha linha político-ideológica, né? A minha linha teórico-metodológica é marxismo-leninismo. O JS golpista, o JS, tá? Não o JC. Sectarismo é quando você divide o movimento trabalhador, movimento proletário. Na verdade, quando você divide qualquer movimento, mas sectarismo na nossa ala, né? Sectarismo no nosso trabalho. É quando você divide o movimento comunista por questões muito triviais, por questões muito pontuais. Então, no lugar de, por exemplo, estourou uma greve, no lugar de se unir com os outros partidos, os outros movimentos, você fala, não, eu não luto do lado de gente do PCB. Eu não luto do lado de gente do PT, não luto, sabe? Isso é sectarismo, é quando você secciona o movimento racha por frescura, É você seccionar o movimento por questões irrelevantes. Por que se instaurou o governo revisionista após a morte do Stalin? Havia alguma justificativa para o partido optar por essa linha? Pois é, Cadu. Isso é uma coisa que eu tenho lido bastante ultimamente. E, na real, a União Soviética passou por um golpe de Estado nessa época. Um golpe de Estado que envolveu as Forças Armadas. E que foi uma consequência da Segunda Guerra Mundial, pra você ver como o negócio é profundo. Porque luta de classes dentro do partido sempre existe. A luta de duas linhas dentro do partido, ela existe, né? Existem lutas de classes dentro do partido. E o que aconteceu nessa época na União Soviética foi um golpe. Então, de maneira muito sucinta, não foi que votaram no Khrushchev e aí o Khrushchev era um cuzão e ele foi um cuzão. Foi uma correlação de forças muito específica que aconteceu o seguinte. Primeiro que a gente tem que lembrar que a Revolução Russa, gente, tinha tipo 25 anos só no fim da Segunda Guerra, desculpa. A Revolução Russa era super jovem. O que, assim, depois de uma revolução, não é que todos os quadros reacionários anti-revolucionários desaparecem, assim. Tipo, puf, viram fumaça. Eles continuam lá. E aí, o que fazer com esses quadros, né? E a questão foi, na Segunda Guerra, a mortandade soviética foi absurda. Mais de 21 milhões de soviéticos morreram. Milhões, gente. Deram a vida pra conter a besta fascista que foi gestada na Europa. A União Soviética limpou a merda que o mundo capitalista fez. Então, eu tô dando as estimativas baixas pra ninguém pegar no meu pé, tá? Eu tô dando as estimativas conservadoras. O que aconteceu? Muitos dos melhores quadros do exército, os quadros mais revolucionários, foram assassinados. E aí, dentro do exército, a União Soviética começou a ter que empregar quadros vacilantes. Então, uma das coisas que permitiu um golpe de Estado da linha à direita da União Soviética foi que a União Soviética teve que começar a inserir quadros não tão convictos, não tão bem formados, quadros, às vezes, retrógrados, reacionários, por falta de contingente mesmo. Isso aconteceu também durante os processos de Moscou e os expurgos. A NKVD, que era a polícia lá, que era a KGB antiga, né? Tinha técnicos, tinha quadros dentro que eram pessoas que não eram bolcheviques. Eram pessoas que sabiam fazer o trabalho porque a revolução era muito jovem. Então esse é o primeiro fator. O segundo fator é que existe uma tese bastante sólida de que o Stalin foi assassinado, gente. Um ministério técnico. Então a primeira leitura que se faz é o que permitiu a ascensão do Khrushchev foi a troca de quadros dentro do exército para quadros reacionários por conta da mortandade da Segunda Guerra. E lembrando que a revolução era muito jovem ainda. E existe a tese de que o Stalin foi assassinado da seguinte forma. O Stalin, ele foi desassistido.
O Stalin, ele teve, acho que, um derrame. E ele ficou um tempão sem ter atendimento médico. O Stalin era o líder da União Soviética. Então ele foi meio que deixado morrer, sabe? E aí isso abriu E o sucessor do Stalin foi assassinado, que era o Beria. Então foi todo um golpe que foi articulado na União Soviética, da linha à direita, que foi gestado desde a década de 40. E aí isso tem evidências do tipo, eles falam, o Stalin ficou não sei quantos dias sem receber atendimento médico, o cara teve um derrame e ninguém fez nada, sabe? E existem evidências de que o Beria, que era o sucessor dele, que era o sucessor que defendia a linha dele, foi assassinado, né? O Beria não odiava o Stalin? Não. Não sei de onde tiram isso. Ninguém ajudou ele porque tinha medo dele. Pelo amor de Deus, né? Que coisa caricatural, né? O Beria não era pedófilo? Cara, eu descobri que a fonte dessa coisa do Beria ser pedófilo é o Robert Conquest. Então, assim, o Robert Conquest é a Radio Free Asia da sovietologia, né? O Robert Conquest é tão confiável quanto a Jovem Pan. Porque o Kirov foi assassinado. Existia uma conspiração na época? Sim. Sim. Existia uma conspiração na época e é muito difícil contestar essa tese porque tem muita documentação. Tem muita documentação. Muita. Então é foda, porque nos processos de Moscou, todos que foram presos confessaram. E olha que foda. A direita fala, os sovietólogos de direita falam assim, todos terem confessado é prova de que os processos foram fraudulentos. Só que aí você imagina, todos confessaram, era prova de que era fraudulento. Imagina se 15, eram 16, né? Se 15 tivessem confessado e um não. Isso ia ser a prova de que é fraudulento. Se metade tivesse dito que era inocente, ia ser a prova de que era fraudulento. Se todo mundo negasse, ia ser a prova de que era fraudulento. Não tem como agradar esses caras. Pra eles, a impossibilidade dos processos de Moscou terem sido genuínos porque eram feitos pela União Soviética. A tese é a priori, não a posteriori. Eles já chegam analisando os processos de Moscou, já com a tese de que nada que acontecia dentro da União Soviética era genuíno. Nada. Era absolutamente impossível um regime, que eles chamam assim, totalitário, que era governado por um ditador sanguinário, fazer qualquer coisa dentro da legalidade. Isso é uma tese esdrúxula, né, gente? Você não pode ir analisar a questão já esperando a conclusão. E se você vai analisar os processos de Moscou, teve observador externo, teve gente que observou, teve estadunidense que foi lá, jornalista estadunidense que foi lá observar os processos e falou assim, se isso aqui é um teatro, isso aqui deixa no chinelo a melhor peça mais bem montada de Shakespeare. E assim, exato, o Tales lembrou da melhor hipótese. Mano, isso foi a coisa mais engraçada que eu li. Os caras falando que eles confessaram porque eles empregaram técnicas de hipnose. Essa foi a tese mais engraçada que eu li a respeito dos processos de Moscou. É muito engraçada essa tese. Os caras estão dispostos a fazer tudo pra desacreditar que aquilo foi genuíno. Que realmente existia uma conspiração pra derrubar o regime soviético. Isso em plena ameaça nazista. Tipo, era uma impossibilidade isso existir. Mas enfim, né?